Famílias em Missão, o chamado de Deus para o meu lar, de Ellen White. Tradução Octávio do Espírito Santo. Rafael Butler e Isolina Waldvogel. Leitura e produção em áudio, Wagner Zil. Impressão e distribuição no Brasil, Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 1. O desafio do evangelismo. A proclamação da mensagem. As últimas palavras de Cristo aos discípulos foram: "E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Mateus 28:20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Vão aos mais afastados limites habitáveis do globo e saibam que, aonde quer que vocês forem, minha presença os assistirá. A comissão se dirige a nós também. Recebemos a ordem de ir como mensageiros de Cristo para ensinar, instruir e persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem à palavra de vida. Também nos é dada a certeza da constante presença de Jesus. Sejam quais forem as dificuldades com que nos tenhamos de defrontar, sejam quais forem as provações que tenhamos de suportar, sempre será para nós esta promessa misericordiosa: "Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." Mateus 28:20. Na comissão dada aos discípulos, Cristo não somente delineou a obra deles, mas também deu-lhes a mensagem: "Ensinem o povo a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei." Mateus 28:20. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo havia ensinado, e isso incluía o que ele falara, não só pessoalmente, mas também por meio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. O ensino humano fica de fora. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da Igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridades eclesiásticas está incluída na comissão. Nenhuma dessas os servos de Cristo têm de ensinar. A lei e os profetas, junto com o registro de suas palavras e atos, são os tesouros confiados aos discípulos para serem dados ao mundo. O Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunhas do poder dela. Estamos vivendo agora as cenas finais da história do mundo. As pessoas devem tremer com a noção da responsabilidade de conhecer a verdade. São chegadas as cenas finais do mundo. Aqueles que considerarem devidamente essas coisas serão levados a fazer inteira consagração a Deus de tudo quanto possuem e são. Repousa sobre nós a pesada responsabilidade de advertir o mundo quanto ao juízo iminente. De todas as direções, de longe e de perto, são ouvidos os pedidos de auxílio. A Igreja, inteiramente consagrada ao seu trabalho, deve levar a mensagem ao mundo: venham ao banquete do Evangelho. A ceia está preparada? Venham! Há coroas imperecíveis a ser ganhas. O reino dos céus deve ser alcançado. O mundo que perece no pecado deve ser iluminado. A pérola perdida deve ser achada. A ovelha perdida deve ser conduzida de volta em segurança para o aprisco. Quem se unirá aos que irão buscá-la? Quem erguerá a luz aos que tateiam nas trevas do erro? Devemos sentir agora nossa responsabilidade de trabalhar com intenso fervor para comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Sempre podemos fazer um pouco mais. Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Uma virtude especial acompanha atualmente a proclamação dessa mensagem. Mas por quanto tempo? Só por um pouco de tempo ainda? Se deve haver uma crise, o momento é exatamente agora. Todos estão decidindo agora seu perpétuo destino. As pessoas precisam ser despertadas a fim de reconhecer a solenidade do momento e a proximidade do dia em que terá terminado a graça. Esforços resolutos têm de ser feitos para apresentar essa mensagem ao povo de forma notável. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder. A obra evangelística de abrir as Escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres quanto ao que está para vir ao mundo, deve ocupar, mais e mais, o tempo dos servos de Deus. Como povo, precisamos humilhar o coração perante Deus, suplicando-lhe o perdão por nossa negligência no cumprimento da comissão evangélica.
Estabelecemos grandes centros em alguns poucos lugares, deixando muitas cidades importantes sem serem trabalhadas. Assumamos agora o trabalho que nos é designado e proclamemos a mensagem que despertará homens e mulheres, levando-os a reconhecer seu perigo. Se cada adventista do sétimo dia houvesse feito o trabalho que lhe foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior do que é. Se nossos pastores considerassem quão brevemente os habitantes do mundo serão congregados diante do trono do juízo de Deus, a fim de responder pelos atos praticados no corpo, com que fervor trabalhariam com Deus no sentido de apresentar a verdade. Quão ardorosamente se esforçariam para levar as pessoas a aceitar a verdade. Quão incansavelmente trabalhariam para desenvolver a causa de Deus no mundo, proclamando por palavras e atos que o fim de todas as coisas está próximo. As palavras de Jesus Cristo se dirigem a nós que vivemos nos últimos momentos da história da Terra. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Lucas 21, 28. As nações estão em desassossego. Tempos de perplexidade estão à porta, as ondas do mar bramam, o coração das pessoas desfalece de temor na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, mas aqueles que crerem no Filho de Deus ouvirão sua voz no meio da tempestade, dizendo-lhes: Sou eu. Não tenham medo. Vemos o mundo jazendo na maldade e na apostasia. A rebelião contra os mandamentos de Deus parece quase universal. Em meio ao tumulto da agitação e confusão em todas as partes, há uma obra a ser feita no mundo. Os exércitos de Satanás são muitos, e o povo de Deus deve se espalhar por todo o mundo, erguendo o estandarte da verdade nos lugares entenebrecidos da terra e fazendo tudo quanto for possível para destruir o reino do demônio. O Senhor determinou que a proclamação dessa mensagem fosse a maior e mais importante obra no mundo para o tempo atual. Neste país e em terras estrangeiras, a causa da verdade presente deve ter mais rápido desenvolvimento do que tem tido até agora. Se nosso povo sair com fé, fazendo tudo quanto puder para estabelecer um começo, trabalhando à maneira de Cristo, o caminho será aberto diante dele. Se demonstrar ter energia necessária a fim de obter êxito e a fé avançar sem hesitação em obediência à ordem de Deus, ricas colheitas serão obtidas. Deve avançar tanto e tão rapidamente quanto possível, com a determinação de fazer justamente o que o Senhor disse que deveria ser feito. Precisa ter energia e fé inflexível, ardorosa. O mundo tem que ouvir a mensagem de advertência. A influência sempre crescente do Evangelho. Por todas as partes, a luz da verdade deve brilhar, para que os corações que agora dormem o sono da ignorância possam ser despertados e convertidos. Em todos os países e cidades, o Evangelho deve ser proclamado. Igrejas devem ser organizadas e planos formulados para o trabalho que se realizará pelos membros dessas novas igrejas. Esta obra missionária do Evangelho precisa continuar atingindo e anexando novos territórios, ampliando as porções cultivadas da vinha. O círculo deve ser estendido até que rodeie o mundo. De vila em vila, de cidade em cidade, de país em país, a mensagem de advertência deve ser proclamada, não com ostentação exterior, mas no poder do Espírito por gente de fé. É necessário que lhe dediquemos o melhor trabalho. Chegou o tempo, o importante tempo em que, por meio dos mensageiros de Deus, o pergaminho se desenrola perante o mundo. A verdade contida nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos precisam ser proclamada a toda nação, tribo, língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e se estender até as ilhas do mar. Deve haver os mais sábios planos para o bom êxito do trabalho. Esforços decididos devem ser feitos a fim de que sejam abertos novos territórios no norte, no sul, no oriente e no ocidente. O fato de que a apresentação da verdade tem sido por tanto tempo negligenciada deve tocar o coração de nossos pastores e obreiros, para que entrem nesses territórios e não abandonem o trabalho antes de terem proclamado com clareza a mensagem. A verdade triunfará,
passando por alto aqueles que a desprezam e rejeitam. Embora às vezes o progresso da igreja pareça ter sido retardado, ele nunca foi impedido. Quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição, ele lhe concede força adicional para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, a Igreja de Deus abrirá caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. A obra que o Evangelho abrange como trabalho missionário é positiva, de grande valor e brilhará mais e mais até ser dia perfeito. A influência destas mensagens tem se aprofundado e alargado, pondo em movimento as forças impelentes de milhares de corações, trazendo à existência instituições de ensino, casas publicadoras, bem como casas de saúde. São instrumentos nas mãos de Deus para a cooperação na grande obra representada tanto pelo primeiro quanto pelo segundo e pelo terceiro anjos voando pelo meio do céu, a fim de advertir os habitantes do mundo de que Cristo está para vir de novo, com poder e grande glória. Temos a mais solene e difícil mensagem para proclamar ao mundo. Contudo, tem sido dedicado muito tempo àqueles que já conhecem a verdade, em vez de gastar tempo com aqueles que têm tido muitas oportunidades de conhecer a mensagem, vão ao povo que nunca ouviu nossa pregação. Celebrem as reuniões campais nas cidades em que a verdade não foi proclamada. Alguns assistirão às reuniões e aceitarão a mensagem. Os lugares em que a verdade nunca foi proclamada são os melhores para trabalhar. A verdade deve tomar posse da vontade daqueles que nunca a ouviram. Eles verão a maldade do pecado e seu arrependimento será completo e sincero. O Senhor atuará nos corações que no passado poucas vezes receberam apelos, corações que antigamente não tinham visto a imensidão do pecado. Cidades e mais cidades me foram apresentadas, em necessidade de trabalho evangelístico. Se tivesse havido diligente esforço na obra de tornar a verdade para este tempo conhecida nas cidades ainda não advertidas, elas não estariam agora impenitentes como estão. Da luz que me foi concedida, sei que poderíamos ter hoje milhares a mais se alegrando na verdade, se o trabalho tivesse sido realizado conforme exige a situação e de muitas maneiras intensivas. A necessidade de obreiros evangelísticos. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas, em todos os lugares em que a luz da grande tríplice mensagem ainda não tenha brilhado. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. Países até agora fechados ao Evangelho estão abrindo as portas e suplicando que a palavra de Deus lhes seja explicada. Reis e príncipes estão abrindo portas que permaneceram fechadas por muito tempo e convidando os arautos da cruz a entrar. Na verdade, a seara é grande. Somente a eternidade revelará os resultados dos esforços bem dirigidos e realizados agora. Ministros de Deus, com o coração ardendo de amor por Cristo e seus semelhantes, busquem despertar aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. Seus mais fervorosos apelos e advertências devem lhes permear a consciência. Suas fervorosas orações devem lhes abrandar o coração, levando-os em arrependimento ao Salvador. Vocês são embaixadores de Cristo para proclamar sua mensagem de salvação. O tempo é curto. Em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários nacionais e estrangeiros, onde agora há somente um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados àqueles que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o Mestre. Para a realização de tudo o que Deus requer para advertir as cidades, seus servos devem planejar uma sábia distribuição das forças em atividade. Frequentemente, os obreiros que poderiam atuar muito bem em conferências públicas ficam ocupados com outros trabalhos, não lhes restando tempo para se dedicarem ao ministério ativo entre o povo. Para a realização dos trabalhos nos vários centros da nossa obra, os que detêm a responsabilidade devem se empenhar tanto quanto possível em encontrar pessoas consagradas que tenham sido treinadas em ramos comerciais.
Existe a constante necessidade de lutar contra a tendência de prender, nesses centros de influência, pessoas que poderiam fazer um trabalho melhor e mais importante do púlpito, apresentando aos descrentes as verdades da palavra de Deus. Não deve haver depreciação do ministério evangelístico, nenhum empreendimento deve ser dirigido de maneira a dar a impressão de que o ministério da palavra é um ramo inferior. Não é assim. Os que depreciam o ministério estão menosprezando o próprio Cristo. A mais elevada de todas as obras é o ministério em seus vários ramos e deve ser conservado na mente dos jovens que não existe obra mais abençoada por Deus que a do ministério evangélico. Não sejam nossos rapazes dissuadidos de entrar no ministério. Há perigo de que, mediante ardorosas sugestões, alguns sejam desviados do caminho em que Deus os convida a andar. Pessoas que deveriam estar se preparando para o ministério têm sido estimuladas a fazer outros cursos. Os porta-estandartes estão sucumbindo e os jovens devem se preparar para tomar os lugares vagos para que a mensagem possa ser ainda proclamada. A luta ativa tem que ser estendida. Aqueles que são jovens e têm forças devem ir aos lugares entenebrecidos da terra para chamar ao arrependimento as pessoas que estão perecendo. Nossas escolas foram estabelecidas pelo Senhor e, se forem conduzidas em harmonia com seu propósito, a juventude a elas enviada será rapidamente preparada para trabalhar em vários ramos da obra missionária. Alguns irão para os campos missionários como enfermeiros, outros como colportores, outros como evangelistas, alguns como professores e outros como ministros do Evangelho. O Senhor chama aqueles que estão trabalhando em nossos hospitais, casas publicadoras e escolas para que ensinem a juventude a fazer trabalho evangelístico. Nosso tempo e nossas energias não devem ser tão grandemente empregados em estabelecer hospitais, mercearias e restaurantes, de modo que as outras atividades da obra sejam negligenciadas. Rapazes e moças que deviam estar empenhados no ministério, na obra bíblica e na colportagem não devem ficar presos aos trabalhos mecânicos. Onde estão as pessoas que sairão ao trabalho confiando inteiramente em Deus, prontas a agir e a enfrentar as situações? Deus convida: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Deus fará dos jovens de hoje depositários escolhidos do céu, a fim de que apresentem ao povo a verdade em contraste com o erro e a superstição, se eles se entregarem a ele. Deus coloca a responsabilidade sobre jovens vigorosos que tenham a sua palavra no coração e que apresentem a verdade aos outros. Deus chama obreiros consagrados que lhes sejam leais, pessoas humildes que vejam a necessidade da obra evangelística e que não recuem, mas diariamente trabalhem com fidelidade, confiando em Deus quanto ao auxílio e à força em qualquer emergência. A mensagem tem que ser apresentada pelos que amam e temem a Deus. Não transfiram sua responsabilidade para nenhuma associação. Prossigam e, como evangelistas, apresentem com humildade o assim dizem as Escrituras. Este é o fim do capítulo 1 do livro Famílias em Missão, o chamado de Deus para o meu lar.